Bom dia, bom dia. Vamos a mais um amanhecer da Pantera. Aquele momento que a gente trabalha um pouquinho da nossa mentalidade, um pouquinho da nossa espiritualidade. A gente vai trazendo temas de inteligência emocional, temas espirituais, energéticos, mas acima de tudo, a gente vai despertando a nossa essência, a gente vai saindo do ego. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ele, sobre aquele que para nos proteger nos prejudica. Bom dia, que seja incrível, que seja um dia incrível. Bom dia, bom dia. Quantas panteras vão chegando, a gente vai esperando o Instagram entregar. Quem já tá comigo aqui na live, eu vou pedir para você pegar o aviãozinho. Manda para 5 pessoas, porque às vezes a gente tem acesso a um conhecimento, a gente tem acesso a um despertar e a gente nem sabe pelo que as pessoas estão passando. E eu lembro que na época que estava extremamente desafiador para mim, né, na época que eu comecei meu desenvolvimento pessoal, foi graças a uma live que uma amiga me mandou. E aquela live, ela me fez, olha que interessante, nem foi a live ou o que a pessoa falou na live que começou a me despertar. O que me despertou foi, peguem essa, parece que é normal, mas não é. Quando ela me mandou a live, eu despertei que existia muito conteúdo bom na internet e eu não estava aproveitando. Eu era tão vítima naquela época, eu estava tão presa na tríade da escassez, mas tão presa na tríade da escassez, que eu olhava a internet somente como um Google, um pesquisador, um lugar para eu descobrir quanto custavam as coisas e um lugar para eu saber quanto as informações para ir para Disney. Porque quem já ouviu minha história sabe que eu já falei, né, que eu era uma pessoa nessa época que eu só era feliz quando eu tava na Disney. E é por isso que eu já fui tantas vezes. E nas primeiras vezes que eu fui para Disney, eu me endividava para ir para Disney. Por quê? Porque para mim valia a pena. Valia a pena eu estar lá, valia a pena. É como se eu só fosse feliz 15, 20 dias no ano. Eu só era feliz quando eu tava na Disney. Então, às vezes a gente acha que, é óbvio que todo mundo sabe que a internet tá aqui para assistir live, para ver conteúdo, para se desenvolver. Não sabe, gente. Não sabe. Não sabe. A pessoa que tá vivendo a corrida de rato, a pessoa que acorda todos os dias preocupada com os boletos que ela vai pagar, ela não para pensar. E é aqui que eu quero conversar com vocês hoje. Me veio, né, bom dia. Durante o meu amanhecer da Pantera, o meu, né, fazendo antes de entrar aqui com vocês, veio muito forte pra gente hoje falar sobre o maior inimigo que você tem. Sobre aquela pessoa, se é que podemos chamar de pessoa, aquele que mais te impede de atingir seus sonhos e de ter resultados. Eu lembro que quando eu comecei a tomar consciência desse inimigo, foi o momento da minha maior virada de chave. Só que falar desse inimigo invisível não é tão fácil quanto parece. Porque a maioria das pessoas tem muitas crenças, foi criada com muita crença. E talvez você não saiba disso.
Ó, a Adri tá falando aqui, né? Que essa pessoa que eu tô falando que vivia a corrida de rato, assim como eu, é a Adriana 2022. A Adriana hoje é uma pantera tudo, né? Vai se tornar uma pantera trainer. A Adriana está se formando uma incrível terapeuta sistêmica 2 anos depois, mas é isso. Há 2 anos atrás, a Adriana, assim como eu lá em 2016, era uma pessoa completamente alheia ao desenvolvimento pessoal. E principalmente uma pessoa que eu sei, né, porque eu conheço toda a história da Adriana, porque ela tá comigo esses 2 anos, uma pessoa esforçada, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que dá o seu melhor todos os dias. Acontece que apesar dela dar o melhor dela todos os dias, ela não tem resultado. E assim foi comigo por muitos anos. Nossa, lá vou eu brigar com os filtros. E assim foi, eu não passei maquiagem hoje, então tem que encarar um filtro, gente, porque ninguém merece ver o tamanho da minha olheira hoje. Vixe, essa aqui pode até uma placa, peraí que eu vou achar um filtro decente aqui. Eu não sei por que ele tira meus filtros. Eu não sei nem por que ele não oferece os meus modelos de filtro, ele oferece um monte de modelo que não é meu. Socorro. A olheira que eu tô. Então, talvez você não saiba, mas tem muitas Sabrinas e muitas Adrianas por aí ainda. E às vezes o seu aviãozinho pode fazer diferença na vida dessas pessoas. A gente busca prosperidade e abundância todos os dias. A gente acorda sonhando com prosperidade e abundância todos os dias. Mas uma coisa que a gente não sabe é que a prosperidade e a abundância, ela só vai existir na nossa vida quando todo mundo estiver desperto. Mas hoje você não vive uma vida próspera e abundante? Eu vivo uma vida confortável, eu vivo uma vida de liberdade financeira, eu vivo uma vida de planejamento e direcionamento para minha independência, mas a verdadeira prosperidade e abundância só quando todos estiverem despertos. Então, a gente tem muita missão pela frente. Então, eu só imagino o seguinte, né? Se a vida que eu tenho hoje já é muito boa, imagina o que tem guardado para mim. Mas hoje eu quero falar com você justamente daquele inimigo que tá te impedindo, daquilo que te segura para chegar onde você quer. E por anos, como eu tava presa na corrida de ratos, por anos, como eu tava sempre trabalhando para fazer dinheiro, olha como é a corrida de rato. É até engraçado que hoje cedo a Ângela me mandou um documento de um podcast que eu fiz, e a hora que eu abri o documento, viu, Ângela? A Ângela deve estar aqui na live. Eu falei, cara, exatamente o que veio para eu falar para elas é o podcast. Então, assim, o campo, ele é soberano, ele sabe o que precisa. E ele vai fazer tudo se movimentar para aquilo acontecer. E a ela, é ou não é verdade que você acabou de me mandar um documento falando sobre o que te impede de realizar seus sonhos? Gente, esse é um podcast que eu gravei. Esse é um podcast que tá lá no Spotify. E a gente tá fazendo alguns materiais com os meus podcasts. Só que hoje, antes de eu falar com a Ângela, né, antes de eu entrar no sistema da empresa, antes de eu entrar no computador, eu tinha feito o meu Amanhecer da Pantera. E no meu Amanhecer da Pantera veio muito forte falar sobre o ego. Ontem a gente falou sobre vibração. Ontem a gente falou sobre os sentimentos que você tem e o resultado que você gera na sua vida por causa desses sentimentos. Então não faz sentido a gente não falar sobre o nosso ego. Inclusive, quando eu abri as caixinhas, a maior parte das perguntas vieram direcionando a
por que eu me sinto culpada? Por que eu me sinto injustiçada? Por que eu me sinto assim? Então, depois da nossa live de ontem, várias de vocês perceberam que vibram muito baixo. Várias de vocês perceberam que enquanto vocês não começarem a trabalhar a espiritualidade e o sentir de vocês, não adianta ser a Sabrina e a Adriana. A Sabrina e a Adriana eram assim muito trabalhadoras, muito dedicadas, muito esforçadas, mas a alegria, a prosperidade, a abundância não vinha na vida delas. E talvez é exatamente assim que você se sinta hoje. Você se sinta uma pessoa que se esforça, uma pessoa que faz seu melhor, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se dedica e o resultado não vem. E enquanto você não começar a entender que é um conjunto de coisas para o resultado acontecer, enquanto você não começar a entender que o que você pensa interfere no que você sente, que interfere em como você se comporta, que interfere no seu resultado, não vai mudar o resultado. Entendam que a prosperidade, a abundância, ela vem na frase ser para ter. Enquanto eu não sou a pessoa que vibra naquele lugar, eu não terei aquilo. Ontem a gente falou sobre trabalhar duro, trabalhar forte. Não é sobre trabalhar duro, não é sobre trabalhar forte. É sobre você se tornar uma pessoa que não tem o ego no comando. Então vamos lá, quem é seu maior inimigo? O seu ego. Ai, Sai, eu não tenho ego. Ai, amor, você tem ego. Eu sei que lá na sua infância, assim como na minha, disseram pra você que uma pessoa egoísta é uma pessoa que só pensa nela. Não foi isso que te ensinaram? Te ensinaram errado. E esse é a raiz de todo o problema que te impede de realizar o que você quer. Porque se você tivesse preocupada em resolver você, o mundo já estava em outro lugar. O problema é que a mentalidade de escassez, o sistema escasso, ele nos fez acreditar que pensar na gente é errado, que cuidar da gente é errado, que priorizar a gente é errado. E aí sabe o que acontece? Um monte de gente que pensa pra fora, um monte de gente que fica tentando fazer pro outro, um monte de gente que fica tentando agradar o outro. E assim a escassez continua ganhando da prosperidade. Para as minhas alunas, eu criei 2 tríades para ficar bem fácil para elas entenderem quando elas estão na escassez, no ego, e quando elas estão na prosperidade, no ser para ter. Então, quem não é minha aluna, anota aí. A tríade da escassez, ela é formada por vítima, salvador e agressor. Alguém, se puder colocar aqui no chat. A tríade da prosperidade, ela é formada por ser, fazer e ter. O que eu quero que você entenda? Todas as vezes que você estiver no ego, ou você está na vítima, ou você está na agressora, ou você está na salvadora. Quando você não está no ego?
quando você está olhando quem você é, o que você precisa fazer para alcançar o que você quer ter. Por que que hoje eu consigo contribuir, ajudar, mudar a vida, a mentalidade de tantas mulheres? Porque primeiro eu mudei a minha. Então lá atrás, quando falaram pra você que egoísmo, que olhar pra você, que cuidar de você, que desenvolver você era ego, mentiram pra você. Ego é quando as suas feridas emocionais comandam a sua vida. Isso é ego. Ego é o seu pensamento rápido, que acontece o seu pensamento para que você seja protegido. Porque o nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver. Então imagina o seguinte, ó. Você veio de fábrica, tá? Então papai e mamãe, vamos falar bonito. Papai e mamãe copularam. E na hora que papai e mamãe copularam, espermatozoide lá entre milhares, teve um vencedor, e esse vencedor é você. Você já é vencedor, porque tinham milhões de espermatozoides, mas o que vingou foi você. Aí vingou, células se multiplicaram, nasceu um embrião que virou feto, que virou um bebê, que virou você. Essa é a produção de fábrica, certo? Como que o seu cérebro veio? Ele veio com programação de fábrica. Qual é a programação da fábrica? Esse cérebro precisa fazer o rim funcionar, o intestino funcionar, fazer seu olho funcionar, sua voz funcionar, seu nariz, sua respiração funcionar, seu pulmão. Essa é a programação de fábrica. A programação de fábrica do seu cérebro, ela veio para te fazer sobreviver, para que você possa viver a experiência terrena. Então o seu cérebro, ele veio preparado, vamos fazer uma analogia com o programa de computador. Ele veio preparado com o sistema Windows. Quem é o sistema Windows hoje no mundo? O sistema Windows é o mínimo para você ter uma planilha no computador, é o mínimo para você ter um documento no computador, acesso a e-mail. Esse é o programa Windows. Então, é assim que o seu cérebro veio. O seu cérebro, ele veio para sobreviver. Ele veio para fazer o mínimo necessário. E tá tudo bem, porque na infância é só disso que você precisa. É o seu cérebro na sobrevivência que vai te fazer chorar para falar que tá com fome quando você é criança. É o seu cérebro na sobrevivência que vai te fazer reclamar quando você tiver com frio ou suja. E é assim que os bebês se comunicam, e é assim que as crianças se comunicam. Acontece que esse sistema rápido de pensamento, esse sistema automático de pensamento, esse movimento rápido, ele chama-se ego. Existe um livro bem desafiador de ler, mas é um livro que assim mudou a minha vida, que chama Rápido e Devagar, que é do PhD Daniel Kahneman. Esse livro foi um livro que a gente leu no Clube do Livro. Ele foi um livro extremamente desafiador, porque ele não é um livro de leitura, ele é um livro escrito por um PhD. Então ele é um livro científico. Mas quando eu consegui entender esse livro, foi que eu entendi o ego.
Sá, preciso ler esse livro? Não, você prestar atenção na live, eu tô resumindo o livro para você. Então, o que o professor Daniel Kahneman ele entendeu? Gente, ele é um dos cientistas mais potentes do mundo. Ele já ganhou 4 prêmios Nobel. Ele entendeu que quando você não está decidindo o que você quer, quando você não está no controle das suas ações, do seu dia, da sua agenda, quem vai comandar a sua vida? O sistema rápido, que ele chama de sistema 1. O hardware que você veio de fábrica. Esse hardware chama-se ego. Esse hardware, ele veio para que você sobreviva. Então, se hoje você olha na sua conta bancária e o dinheiro que está na sua conta só paga água, luz, telefone, o básico do básico, eu já vou te falar, você está no ego. Já é uma certeza. A gente nem precisa se aprofundar. Você está no ego. Agora a pergunta que você tem que fazer é como você sai dele. Então eu quero que você entenda que o sistema escasso, ele te ensinou que cuidar de você, que olhar para você, que olhar para os seus sentimentos, olhar para aquilo que você vive, é ego. E eu tô aqui nessa live te falando que eu descobri que isso não é ego. Por muito tempo eu fui vítima. Por muito tempo eu fui salvadora. Por muito tempo eu fui a agressora. Porque talvez você não saiba, mas quando você está vivendo a tríade da escassez, você é os 3 papéis. Então, às vezes, no seu trabalho, você é a salvadora. Na sua vida amorosa, você é a vítima. E com seus filhos, você é a agressora. Quem eu era? Eu era agressora no meu relacionamento amoroso. Eu já tinha sido machucada, não queria ser machucada, então eu agredia para não ser agredida. Aí a salvadora, eu era na empresa. Vivia me enfiando em rolo que não era meu. Passava o dia inteiro resolvendo pepino das áreas que não eram problema meu. E quando todo mundo ia embora, eu ia fazer o meu. E é por isso que eu era a última a sair da empresa. Mas eu também era vítima. Eu era vítima do dinheiro, eu era vítima das pessoas, eu era vítima das minhas amigas, eu era vítima dos meus irmãos. Então hoje, se a sua conta bancária só tem dinheiro para sobrevivência, estou te afirmando, o seu sistema rápido chamado ego está no comando. E isso está acontecendo porque você não está ativando o sistema 2. O professor Daniel Kahneman, ele fala que só no sistema 2 nós estamos no comando da vida. Só no sistema 2 nós somos seguras. Só no sistema 2 nós temos resultado em qualquer área que você deseje ter. Quem é o sistema 2? É o sistema do inconsciente. É o sistema de quando você vai na sua potência. Você vai na sua criança interior. É o momento que você puxa os seus sonhos. Você puxa os seus desejos. E você toma a decisão de realizá-los. Quando o sistema 2 está comandando a nossa vida, e eu chamo o sistema 2 de essência,
alma, espírito, o nome que você quiser dar. É neste lugar que os seus resultados mudam. Às vezes eu tô em hot seat com as alunas. Essa semana mesmo, no Negras. Toda hora que eu fazia uma pergunta, eu nem terminava a pergunta, a aluna já estava me dando resposta. E qual que é o problema quando a pessoa não deixa o outro terminar? A pessoa está na defensiva. Se eu estou na defensiva, qual é o sistema que está comandando a minha fala? O 1 ou o 2? O 1. E chegou uma hora que eu respirei fundo e falei assim para ela: você decidiu vir pro Panteras Negras para eu ser sua mentora, certo? Certo. Falei, então faz o seguinte. Quando eu te fizer uma pergunta, primeiro, me deixa terminar. Segundo, respira e me dá a segunda resposta, não a primeira. Quando a gente começou a fazer isso, ela chorou. Nossa, Sá, você é maldosa. Não, eu não sou maldosa. Só que eu sou uma mentora que decidiu transformar a vida das pessoas. E não pegar o dinheiro das pessoas e falar, teve resultado, teve, não teve, foda-se. Eu não sou uma pessoa que não me importo. Eu sou uma pessoa que quero e escolho todos os dias que as minhas alunas tenham resultado. Só que foi nesse momento que o choro veio, foi nesse momento que ela sentiu que o ego saiu. E ela destrava. E ela consegue agir. O que eu gostaria que vocês entendessem hoje sobre o ego é que ele pode ser o seu maior inimigo quando você não sabe administrá-lo. Sá, o ego é ruim? Não, ele não é. É o ego que me impede de atravessar a rua e não olhar para os dois lados. É o ego que me alerta que tem algo estranho acontecendo. É o ego que me avisa que eu tô com sede. É o ego que me avisa que eu preciso ir no banheiro. Acontece que eu, como adulta, preciso deixar o ego no lugar dele e não comandando a minha vida. Quem precisa comandar a minha vida? A minha essência. O meu sistema 2. Por isso que a prosperidade, ela mora no ser, fazer e ter. Só quando você sabe quem você é que você sabe o que você precisa fazer para você ter. Enquanto você não sabe quem você é de verdade, enquanto você não sabe e não assume suas qualidades, seus defeitos, enquanto você não sabe quais são seus talentos, você vai viver na tríade do ego. Por quê? Porque você está vivendo para fora. Então, quem era a Sabrina diretora? Era uma quando estava com o CEO, era outra quando estava com a equipe, era outra quando estava com o cliente, era outra quando estava com a família, era outra quando estava com o marido. Sabe por quê? Porque quando você tá no ego, você parece um lagarto, um camaleão. Você precisa ficar o tempo inteiro se adaptando ao ambiente que você tá para ser aceita.
E isso vai te minando por dentro. Então você tá com seus pais, você sente raiva. Aí você tá com seus filhos, você sente culpa. Aí você tá com seu marido, você sente apatia, porque o relacionamento tá morno, tá sem graça. Aí você tá com seus amigos, você sente inveja. Em resumo da ópera, sua vida é uma bosta. Porque você está o tempo inteiro se adaptando ao externo. Ó, minha unha quebrou, ainda bem que eu vou fazer hoje. Você está o tempo inteiro se adaptando para fora. Esse é o lugar do ego. O ego, ele fica buscando referência. O ego, ele não sabe decidir sozinho. Por quê? Porque o ego não foi criado para isso. Vamos ver se vocês entenderam. Para que o ego foi criado? Escrevam para mim. Para que o ego foi criado? Por que a gente tem ego? Eu vou voltar aqui para ler as perguntas. E quando a pessoa foge da conversa e não responde nada? Fabiola, tem diversos motivos. Primeiro, aquela conversa é interessante para a pessoa. Segundo, a forma como começa a conversa, a forma como aborda a conversa, é interessante ou é interesseira? Tem tantas variáveis do quando a pessoa foge da conversa. Ah, o marido, fui ter uma conversa com ele e aí o marido fugiu da conversa. Então, significa que você começou a conversa do jeito errado. Ó, entenda uma coisa. No sistema 2, que é a essência, a gente aprende uma coisa chamada autorresponsabilidade. Lembra que é ser para ter? Ser, fazer e ter. Na autorresponsabilidade, eu sei que tudo que as pessoas me dão, tudo que as pessoas me entregam, é reflexo meu. Eu assumo a responsabilidade. Então, se eu vou conversar com alguém e alguém foge de mim, é sinal que a minha comunicação tá falha. E aí eu resolvo a minha comunicação. Na tríade da escassez, a pessoa é ruim e eu sou vítima. A culpa é sempre do outro e nunca é minha. Então, voltando. Para que o sistema 1 foi criado? A Mandinha colocou para nossa sobrevivência. Jaque colocou para nos proteger. Chay, para sobreviver, proteção. Então, vocês entenderam que o ego, ele vai sempre buscar segurança. Por quê? Porque ele quer proteção. O ego não sabe o caminho, por isso você tem medo. O ego é o nosso sistema 1 de pensamento, é o nosso consciente. O ego é o básico do básico, como a Maninha colocou. Pro ego, se você tiver comida, roupa e cama, tá pronto. Não é o ego que vai te dar uma viagem pro exterior. Não é o ego que vai comprar o apartamento que você sonha. Não é o ego. Hoje a hora que acordei, tinham 4 imagens de casa de Orlando. Gente, tem um corretor em Orlando que eu juro pra vocês, a hora que eu for comprar minha casa vai ser com esse homem. Porque faz 4 anos que esse homem me manda a casa de 3 em 3 meses ele tá me mandando as casas. E eu já brinquei com ele, eu falei assim, você não desistiu de mim ainda, né? Por isso que eu vou comprar minha casa com você. E ele mandou uma casa hoje, que eu saí printando a casa e vai tudo pro meu quadro dos sonhos. Porque assim, é a casa que eu idealizo. E pela primeira vez, ó, faz 4 anos, de 3 em 3 meses, ele me manda de 4 a 5 casas. Mas foi a primeira vez que ele me mandou a minha casa. Aquela que nos meus sonhos eu vejo.
Aí eu pergunto pra você. Adivinha o que o meu ego respondeu a hora que viu a imagem? Ah, ele aplica um CRM perfeito. Perfeito. Vamos lá. Eu quero dar um exemplo prático para vocês do ego e da essência. O que vocês acham que o meu ego fez? Eu vou mandar para as alunas depois a foto. O que vocês acham? Ó, recebi a mensagem. Pela primeira vez, a casa que eu idealizo. Gente, a quantidade de quartos, a piscina. É assim, ó. Su, prepara aí, porque nossa casa apareceu. Imagina a hora que eu vi a imagem. A minha criança interior, ela começou a pular. O que você acha que o meu ego fez? Vamos lá. Vamos fazer exercício, gente? Parece que não, mas é um exercício. O que vocês acham que o meu ego fez? Já é minha? Imagina! Imagina que meu ego fez isso. O que o meu ego fez? Não é pra você, para de ser louca. Imagina que você vai gastar 500 mil dólares para comprar essa casa. Você vai ficar sem dinheiro? É muito caro. É isso aí, Jaque. Vocês entendem que na hora que eu bati o olho, a minha essência, a minha criança, ela vibrou num grau de caraca, é a primeira vez que o cara me manda uma casa que eu compraria, porque as outras eu não compraria. Ele manda casa de 190 mil dólares, ele manda casa de 1 milhão de dólares, ele manda todo tipo de casa. Acho que ele fala assim, um dia essa louca decide a casa que ela quer. Só que foi a primeira vez que ele mandou exatamente a casa dos meus sonhos. Em detalhes. Até a frente da casa. E o meu ego falou que é muito caro. E o meu ego falou que esse dinheiro não é pra mim. E o meu ego falou que se eu compro uma casa nesse valor, eu vou perder tudo. Sabendo que o ego quer me proteger. O que você acha que eu fiz? Respirei fundo. Fui lá na minha criança e falei, eu sei que você tá com medo. Mas fica tranquila. Eu já cresci. Eu já sei fazer dinheiro. E a gente agora vai entender qual é o caminho pra gente comprar essa casa. Quando eu aciono o sistema 2, quando eu aciono o meu ser, quando eu aciono a minha essência, quando eu aciono o que eu quero, alguém tem dúvida que o universo vai me trazer as respostas de como eu compro esta casa? Mais uma prova que o evento do final de semana está reverberando. Afinal, Flávio Augusto mora onde? Em Orlando. Não passa na minha cabeça até o meu último dia de respiro na Terra não ter essa casa. Todas as minhas ações e atitudes, agora que eu enxerguei a casa, que eu vi a casa, todas as minhas ações e atitudes serão direcionadas para comprar essa casa.
E aí é um momento que eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Então eu saio da live hoje e vou desenhar o plano para comprar essa casa. E aqui, gente, é onde a maioria de vocês deixa o ego ganhar. No momento em que o ego fala, é difícil, não é para você, você não consegue, você acredita nele, você aceita ele. As pessoas que têm sucesso e resultado não aceitam. As pessoas que têm sucesso, as pessoas que têm resultado, elas já entenderam o jogo. Elas já entenderam que o primeiro pensamento é um pensamento forjado na escassez. É um pensamento de proteção. É um pensamento de sobrevivência. E este pensamento chama-se ego. Se vier no campo amanhã, eu falo sobre as feridas do ego. Como o ego foi criado para nos proteger, ele vai criando máscaras e ele vai te enganando. Mas ele não faz isso de propósito. Ele faz isso para te proteger. Por quê? Porque lá na sua infância, ele sentiu que você estava em perigo. E ele criou estratégias para você sair do perigo. Quando não é a faxineira me desconcentrando, é a Sofia me desconcentrando. Socorro, Deus. Então, vocês precisam começar a entender que todas as vezes que vocês desejarem algo, todas as vezes que vocês decidirem algo, todas as vezes que vocês escolherem algo, o ego vai acionar. E ele vai tentar te impedir. Mas ele não faz isso para você ser uma ferrada na vida. Ele faz isso para te proteger. Ele não sabe o caminho. Se eu falar pro meu ego assim, e aí, como é que a gente compra essa casa? Ele não sabe. Sabe por quê? Porque ele não foi atrás. Porque para ele, eu só preciso dessa casa. Pro meu ego, eu só preciso da casa que eu moro. Eu só preciso de uma cama. Eu só preciso desse lugar. E eu já tenho. Então, ele faz de tudo para que eu não precise gastar energia buscando outro lugar. Dentro da escola, a gente chama isso de resistência. Por quê? Porque o meu ego precisa de toda a energia possível para sobreviver. E cabe a mim mostrar para ele que a minha essência divina tem energia para dar e sobrar. Então, como é que eu saio do ego e vou para a essência? Tomando a decisão de fazer o meu sonho acontecer. Buscando quem pode me ajudar. Buscando as ações que eu preciso fazer. Buscando modelagem. Quem são as pessoas que já compraram casa em Orlando? Nesse exemplo que eu tô dando. Perguntando pro corretor. Gente, parece óbvio o que eu tô dizendo. Mas há uns dias atrás, se ela quiser falar, ela fala. Mas uma aluna minha sonha em ir pra Disney.
Mas ela nunca sentou a bunda na cadeira para ver quanto custa ir para Disney. Porque o ego dela fala, é muito caro, não dá. E ela não foi atrás. Até que um belo dia, como daqui 30 dias eu estarei lá. Ai, gente, falta 30 dias. Exatamente, olha, um monte de coração. Exatos 30 dias hoje. Como daqui 30 dias eu estarei lá, ela decidiu me perguntar. A ela aí, ó. Ela é do meu time. Ô, Sá, deixa eu te perguntar. Quanto custa uma viagem pra Disney? Aí eu falei pra ela, depende. Porque depende, gente. Eu já fiz viagem pra Disney muito low cost, sabe? Muito orçamento. E eu já fiz viagem pra Disney muito pica da galáxia. E já fiz viagem pra Disney bem meio a meio. Mas o que eu quero dizer pra você é que às vezes você deseja alguma coisa, o seu ego já conversou com você e você deixou. E você acreditou. Você acreditou que é difícil, você acreditou que não dá, você acreditou que é muito caro. Aí eu fui e falei pra ela, falei, ó, uma viagem sem crianças, se você ficar num resort que tem cozinha, que dá pra você intercalar restaurante com comer no resort, tal, sai tanto. Aí ela falou assim, nossa, eu consigo pagar. É óbvio que consegue. É óbvio que consegue. Com certeza você já pagou 15 mil numa mentoria que não serviu pra nada. Gastou no ano 7 pau de roupa que você não usa. Você já... Cara, se você parar pra pensar, você já gastou... Ó, esses dias eu falei, né, do iFood. Só de iFood, você deve ter gasto um dinheiro que você não parou pra fazer conta. Ó, iFood, eu tô falando uma coisa idiota. E esse mesmo valor que você gastou de iFood, pagava sua parcela pra ir pra Disney. Só que como você tá deixando o ego comandar, é mais fácil pedir iFood do que planejar a viagem da Disney. Eu tô dando um exemplo, né, gente? Não precisa ser a Disney. Amor, me desconcentra. Ela tá esperando pra eu levar ela no vôlei, aí ela tá assistindo série, sei lá o que ela tá fazendo, eu fico ouvindo lá e eu me desconcentro. Então, o que vocês precisam entender? O ego precisa ficar no lugar dele. O ego serve para proteção do nosso corpo físico. Serve para que a gente entenda os limites e como a gente pode agir no dia a dia. Mas o que vai fazer você realizar seus sonhos é sua essência. O que tá te impedindo de realizar seus sonhos hoje? Você tá no ego. Então, qual é o meu movimento? Depois que eu saí dessa live, porque não deu tempo, né? Porque daí eu fiz meu amanhecer da Pantera, fui tomar meu café, fui falar com o meu time, vim pra live, vi a casa, vim pra live. Qual que é meu movimento agora? Mandar sim pro corretor. Quais são as condições de pagamento? Mas, você já tem o dinheiro? Não é sobre ter o dinheiro. É sobre desenhar o caminho. Porque talvez você não saiba, porque nunca foi atrás. Mas lá fora também dá para comprar casa financiada. Esta casa que eu moro hoje, que a Sabrina Escassa comprou, quando a Sabrina Escassa comprou essa casa dos sonhos dela, com piscina, com tudo o que ela queria,
essa casa era muito cara para ela. Essa casa foi financiada na época em 30 anos. E a Sabrina se mudou. Olhando só para como ela ia pagar a parcela. Em 5 anos, a Sabrina, e na época o Alexandre, a gente quitou essa casa. Mas no dia que eu comprei a casa, no dia que eu visitei essa casa, nem nos meus maiores sonhos eu quitaria essa casa em 5 anos. Eu achei que eu ia precisar dos 30 anos. Até porque no Brasil é normal financiar uma casa em 30 anos. Tá tudo bem. Tem uma dívida eterna com o governo. Ou seja, talvez a hora que ele me passar o financiamento, quanto custa, eu vou olhar e vou falar assim, acho que eu vou precisar financiar essa casa em 10 anos. Que eu acho que lá não tem 30. Sabe a frase, dá o passo que Deus te dá o chão? É essa. Só que quando você nem vai atrás da informação, quando você nem sabe as condições para comprar aquela casa ou para fazer aquele sonho, sabe onde você vai ficar? Na tríade da escassez, na vítima. Ó vida, ó azar, eu não consigo. Olha, a fulana tem, eu não tenho. A fulana isso, eu aí. Você vai ficar na comparação, você vai ficar na inveja. Olha o maior nível de escassez possível. Lorinha, você mandou, vou ter que ler. O meu ego quer me dizer com isso. Tenho vontade de ter uma vida confortável, mas não me apetece ter carro, casa, roupas, etc. caro. Digo isso de não ser apegada ao material. Mentira. Porque não é sobre apego. É sobre o conforto. Eu não sou apegada ao material. Se eu tiver que escolher entre a vida do meu filho, da minha filha e a minha casa, eu escolho meus filhos. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter a minha casa. Gente, isso é um pensamento muito escasso. Isso é você dizendo pra você que você nunca vai ter um carro, uma casa, porque eu não quero apegar. Quem apega é porque não tem. É porque quer reter. Tem medo de perder. Isso é escassez. É sobre merecimento, certo, Fran? Veja, eu mereço ter uma casa. Eu mereço ter um carro bom. Eu mereço ter o melhor celular, o melhor computador. Eu mereço. Isso não quer dizer que eu sou apegada ao computador, que eu sou apegada... Só tem uma coisa na vida que eu sou apegada. Quem sabe ao que eu sou apegada? E, gente, é esse tipo de pensamento escasso que faz as pessoas pobres cada vez mais pobres. Porque elas arranjam justificativa. Ai, olha como eu sou boa. Eu não sou apegada ao material. Só que passo o dia inteiro doida pra ter um carro bom. Comparando a vida do outro. É isso, Jaque. A única coisa que eu sou apegada é a Deus, a minha fé. O resto, tudo passa. Tudo passa. O carro que eu tenho... quando eu falo Deus, fé, leia-se Jesus Cristo, leia-se tudo que vem no pacote. No fundo, a palavra que me vem quando eu falo assim...
Ao que eu sou apegada? Eu sou apegada à evolução do meu espírito. É isso que eu sou apegada. E se a evolução do meu espírito só está tendo Jesus no coração, Deus no coração, é isso que eu sou apegada. O resto, tudo passa. O carro zero que eu tenho na garagem, passa. A casa que eu moro hoje, passa. Essa casa aqui um dia foi meu sonho. Alguns dias atrás eu tava conversando com o Alexandre que eu vou vender. Porque ela não é mais meu sonho. Hoje eu tenho outro sonho. Eu sou apegada. Cuidado com o que o ego fala pra vocês. Que bom que era um peso. Saiu o peso? Saiu o peso? Porque, gente, isso é muita falta de merecimento. E merecimento é uma crença espiritual. Você não é um alecrim dourado. Então, você já fez umas caca. E como você fez umas caca, você acha que não merece. Vamos às perguntas pra gente tirar nossa caixinha. Sá, qual a diferença de colocar o pé e Deus dá o chão versus meter o louco e fazer algo que piore a vida? Excelente pergunta, tá, Débora? Vamos lá. O que eu entendi é o seguinte. Quando eu meto o louco e faço sem planejamento, sem responsabilidade, sem plano B, sem acompanhamento, eu tô metendo o louco. Eu tô no ego. Tipo, eu vi a casa, ligo pro cara e compro a casa. Isso é meter o louco. Isso é meter o louco. Não paro, não faço conta. Sabe a pessoa que fica passando o cartão de crédito, mas nem para pensar que não tem dinheiro, que o cartão de crédito é um crédito, ele não tem dinheiro lá dentro. A Sofia, esses dias, ela ganhou, né, um cartão de crédito para ela entrar na sala VIP e um cartão de dólar. O cartão de dólar, eu carrego dinheiro. Então, quando ela põe lá, exemplo, se ele aparecer 1.000, ela tem 1.000. O de crédito aparece 1.000, mas ela não tem aqueles 1.000. Ela precisa fazer aqueles 1.000. Essa é a diferença. No primeiro, eu fui, eu planejei, eu coloquei, eu fiz minha parte. Agora Deus faz a dele. No segundo, eu meto o louco, gasto os 1.000 e depois fico endividada. Então, quando que Deus dá o chão? Quando o feminino entra junto com o masculino. Quando a energia yin, mulher, planejar, organizar, pedir ajuda, junto com a energia do masculino, yang, vai lá e executa e tem foco naquilo que quer. Quando eu integro as duas energias, Deus me dá um chão. Quando eu sou só fazedora, ou eu sou só planejadora, não rola. Não sei se ficou claro pra você. Ontem eu fiquei vendo na minha mente várias panteras vivendo com você, Sal, Mastermind, na piscina e prosperando, trocando conhecimento juntas. Ah, nem fale, ontem a gente já começou a fazer o Mastermind já, tá vendo, ó? Você já tá cocriando algo que realmente vai existir. Ontem visitei a Casa dos Sonhos e hoje o amanhecer foi só a bola pra mim. É isso, Sara, é isso. Gente, quando eu era escassa, eu olhava uma loja da Chanel e falava, pra quê? Pra que uma bolsa de 40 mil? E aí eu comecei a entender que não é sobre a bolsa de 40 mil. É sobre poder comprar a bolsa de 40 mil, sobre isso não fazer diferença na sua vida, e ainda assim você poder ajudar gerando emprego,
ajudar outras pessoas, poder fazer doação. Porque, vamos puxar, é importante a frase da Glória. A mente escassa, ela fala assim, eu não preciso de tanta coisa. Imagina, tá cheio de gente passando fome por aí. Só que a mente escassa também não tira R$1 da conta dela para ajudar o gente que tá aí passando fome. A mente escassa, ela fala que não quer, mas ela também não vai contribuir. Ela não tá aqui todo dia às 8 horas da manhã fazendo live. Mesmo no dia que ela tá cansada, mesmo no dia que ela não tá afim. A mente escassa, ela adquire conhecimento e ela guarda tudo pra ela. Em momento nenhum a mente escassa compartilha. É muito nítido dentro da escola quando chega uma mente escassa versus as panteras. A mente escassa não tem tempo pro grupo. A mente escassa, a vida dela é muito corrida. A mente próspera, ela chega no grupo contribuindo. Aí eu às vezes eu falo, você acha que eu tenho tempo? Eu tenho uma empresa com quase 10 funcionários, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa de 400 metros quadrados e não tenho empregada todo dia. Eu gravo não sei quantos podcasts, eu faço não sei quantas aulas, eu gravo não sei... Eu tenho tempo. Você não. Não é sobre tempo. É sobre mentalidade. E eu não compartilho e eu não divido só nos grupos das minhas alunas que eu sou paga para fazer. Todos os grupos de mastermind que eu participo, todos os grupos que eu estou inclusa, porque eu decidi estar lá, eu contribuo. Então, a mente escassa, ela arranja tanta conversinha. Ó o ego, ó. Dé, responde pra mim se ficou claro pra você a diferença. Meu pai falava que não podíamos dar o passo maior do que a perna. Agora vi que tem essa crença limitante. Que bom, Su. Então faz o seguinte, vai lá na sua criança e deixa essa crença com seu papai. Porque, no fundo, ele foi criado para acreditar isso e, diferente de você, ele não teve acesso a uma escola de empreendedorismo e ele não teve acesso a lives de expansão de mentalidade. Então, ele talvez, se ele estiver vivo, ele acredite nisso até hoje. Mas você é uma pantera. Você não precisa acreditar nisso. E é o que eu acabei de falar para Débora. Quando a gente dá o passo maior que a perna, quando a gente não planeja. Eu não vou dar uma de louca e assinar um contrato de $500 mil hoje. Eu vou pegar esta casa, buscar todas as informações necessárias para comprar essa casa, vou voltar para mim, eu e comigo, vou desenhar o meu planejamento, quanto tempo eu vou levar para juntar esse dinheiro ou parte desse dinheiro, quais são as ações que eu preciso fazer. Hoje eu tenho um Prolabore acima de 1% da população, mas eu posso muito bem desenhar bônus que eu vou ter na minha empresa, metas que eu vou bater na minha empresa, para tirar esses bônus para... Cadê Corinha? Corinha tá aí? Corinha já pagou 2 bônus para mim esse ano. Vai pagar o terceiro agora, não tem boiada não. Corinha que trabalha, né, Corinha? Aí eu desenho, aí eu chego pro cara e falo assim pro cara, ó, em 1 ano, em 2 anos... eu tô comprando essa casa.
Aí você vai falar assim pra mim, Sá, mas em 2 anos você já perdeu a casa. Amor, aqui entra Deus. Se a casa é minha, eu não perco nada. Essa casa vai ficar no mercado rodando até eu comprar a casa. Porque é uma decisão. E é aqui que eu dou o passo e Deus dá o chão. E os Estados Unidos, ele tem uma coisa bem interessante em relação ao Brasil. Os Estados Unidos, eles constroem as casas como modelo. Então, o que significa uma casa modelo? Que esta casa que ele me mandou é uma casa modelo. Provavelmente, neste condomínio, vão ser construídas 30, 40 casas como essa. Pode ter certeza que em 2 anos, a minha casa, a que tem que ser minha, vai estar lá, disponível para eu pagar. Não exatamente, mas vou meditar no que você falou. Ainda não me é claro sobre confiar e escassez. Na realidade, é assim, ó. Quando eu tô no ego, eu quero saber todas as variáveis. Quando eu tenho fé, quando eu conecto com Deus, com a espiritualidade, eu sei que eu não vou saber todas as variáveis, porque tem variáveis que são dele, não são minhas. Então vamos pegar o exemplo da casa para ver se fica mais materializado? Então vamos lá. Então eu vou, pergunto pro cara quanto exatamente custa essa casa e as condições de comprar essa casa, ok? Eu venho planejar como eu faço para comprar essa casa. Veja, eu não pretendo mudar a qualidade de vida que eu tenho. Eu não pretendo tirar dinheiro dos meus investimentos. Eu não pretendo mexer no meu prolabore, no meu custo de vida. Então, qual é a saída que me sobra? Fazer mais dinheiro. Se eu não quero mexer no que eu tenho, mas ainda assim eu desejo essa casa, eu preciso mudar de nível. Eu preciso fazer mais dinheiro. Aí eu vou lá e entro no planejamento da minha empresa e planejo fazer mais dinheiro. Isso também significa trabalhar mais? Significa, porque vocês precisam parar de achar que para fazer mais dinheiro, vocês vão ficar começando a trabalhar 9 horas da manhã e meio-dia vocês podem ir pra praia. Até que o nosso negócio engrene, até que o nosso negócio vire branding, até que o nosso negócio tenha time preparado, você tem que trabalhar. Isso é uma coisa que eu falei ontem para as Panteras Negras. As pessoas estão com uma ilusão do digital que não precisa trabalhar. Ah, eu fico aqui, faço live e fico milionária amanhã. Coisa de criança. Beleza. Aí, Débora, eu fiz o planejamento e o planejamento, Débora, me deu a visão que eu posso comprar essa... Se eu cumprir o planejamento, que eu posso comprar essa casa em 2 anos. Ok? Essa é a minha parte. Combinado? A minha parte é o que eu quero, planejar o que eu vou fazer, ó. O que eu quero, o que eu vou fazer, em quanto tempo eu vou fazer. Então, eu vou pegar essa casa e vou transformar num objetivo SMART. Beleza? Feito. O que vai acontecer na minha agenda todas as semanas? Uma atitude, uma ação direcionada à minha casa. Do nada, o Panteras explode. Do nada, eu faço mais dinheiro do que eu planejei. Do nada, eu compro a casa em 1 ano. Isso é dar o passo que Deus te dá o chão.
Isso é Deus. Quando ele vê que eu sei o que eu quero, que eu sei o que eu preciso fazer, ó, ser, fazer pra ter. Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que eu preciso fazer, eu só faço. O resultado é dele. Pra gente fechar, que já passou muito da hora da live, eu preciso levar a Bonita no vôlei. E aí eu vou falar diretamente pra Débora, porque ela vai lembrar dessa época. Eu decidi, há 2 anos atrás, que eu ia ter uma escola de empreendedorismo, onde eu ia ensinar as mulheres a realizar os sonhos delas. Eu entrei numa mentoria, você sabe muito bem que você estava lá dentro, e eu falei que o que eu queria uma escola de desenvolvimento pessoal, que as pessoas se desenvolvessem para realizar os seus sonhos, porque para mim, sonhos são a bússola da alma. E eu não acreditava em produto gravado, em produto abre carrinho, vende, vai embora, o mentor vai embora, a pessoa que se desenvolva. E aí eu falei, nessa mentoria 2 anos atrás, que eu ia criar uma comunidade de mulheres que se apoiassem e se ajudassem a realizar seus sonhos. Você lembra disso? Ali eu só sabia o que eu queria. O que eu queria, o que eu tinha que fazer. 2 anos, a pessoa, a mentora falou, isso é loucura, você não vai fazer dinheiro, isso é muito difícil. Eu peguei, respirei fundo e falei, tá bom, mas é isso que eu sonho. A mentora falou pra mim, tá bom. Mas eu senti a energia da risada, eu senti a energia do deixa ela se fuder. 2 anos depois, eu sou chamada porque eu tenho uma tribo engajada. Eu sou chamada porque eu tenho 100% de recorrência. Eu sou chamada porque a minha escola cresce enquanto a maioria dos produtos de digital estão morrendo. Eu confiei em Deus. Eu confiei na minha intenção. A minha intenção era transformar a vida do maior número de pessoas de forma genuína, de forma verdadeira. Se Deus, a espiritualidade, Jesus, chegasse aqui na minha frente e falasse, você é louca, eu ouvia. Mas não falaram. Pelo contrário. Só vão me empurrando para faz. Vai. E vão me trazendo alunas que continuam me empurrando. E estão me trazendo time, estão me trazendo pessoas para continuar me empurrando. Então é isso. Ficou claro para você o que é dar o passo que Deus te dá o chão? É você saber o que você quer e o que você precisa fazer. Isso é um planejamento. Deus vai te honrar. É só você não deixar o ego comandar. Então vamos tirar a carta, gente. Olha, passei da hora já. Natureza. Isso. Guardem a frase. A nossa responsabilidade é o quê? A do universo é o como. O que eu quero e o que eu preciso fazer. O universo é como isso acontece. O dia que a gente soltar o como, a gente deu o passo e Deus deu o chão. Eu o que, o universo como. Vamos lá. Natureza. Na natureza, tudo flui sem esforço e em harmonia. Uma ovelha é simplesmente uma ovelha, sem torturar-se para ser um urso polar. O urso hiberna no inverno, sem medo de acordar e não ter o que comer. Gente, quando eu peguei a carta, eu falei, acho que não vai ter nada a ver. O universo é sábio. O elefante não fica se olhando no espelho
achando que deveria perder uns quilinhos. Existe na natureza um equilíbrio tão perfeito e belo que só podemos percebê-lo como divino. A natureza opera intuitivamente e nos mostra do modo mais palpável possível que o nosso mundo é uma maravilhosa rede de conexões incrivelmente sincronizadas. Se observarmos a natureza atentamente, será impossível negar a existência de uma força maior que dá sentido ao que parece não ter sentido nenhum. A natureza tem muitos presentes a te oferecer. Ela nos ensina sobre ritmos da vida, sobre marés que vêm e vão. Já saiu essa carta. Sobre folhas que caem para dar lugar às outras. Sobre montanhas que se mantêm firmes e fortes mesmo a tempestades. Sobre a nossa impossibilidade de controlar forças que são muito maiores que nós. A natureza nos ensina sobre mudança, transformação. Tudo se move e muda o tempo todo, quer gostemos disso ou não. Tudo acontece no seu próprio tempo, quer aceitemos ou não. Se você está recebendo essa mensagem, procure ficar em contato com a natureza. Se você mora numa cidade, procure um parque, ou contato com um animalzinho, ou mesmo com uma singela flor. Permita-se entrar em contato com a natureza sem pensar sobre ela, apenas sentindo-a. Sinta as árvores, sinta a presença do animalzinho, sinta a beleza da flor. E faça o exercício de se perceber parte dela. Você é parte da natureza. Ao se conectar com o elemento natural dessa maneira, você será amorosamente conduzido por forças angelicais em direção à sua própria essência. Ao ser natural que existe em você, ajudado a sentir-se parte desse mundo divino e amoroso, cuja essência reflete a mais pura perfeição. Ao sentir-se parte da natureza, você será capaz de aceitar o que quer que esteja lhe acontecendo agora e encontrará direcionamento intuitivo para sua situação atual. Confie. Ou seja, se hoje você não tem fé e se hoje você não confia, é porque você não está fazendo parte do fluxo da vida. Você está no ego, você está no defensiva, você está se protegendo. Você ainda tem as suas feridas de infância tão latentes que você precisa de proteção. Porque quando a gente se conecta com a natureza, a gente vê a abundância e a prosperidade dela. E a gente vê que não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. E é nessa hora que a gente entende o que é confiar. E eu já falei aqui, fé não é sobre falar eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Fé é sobre confiar que Ele tá te olhando, que Ele te ama. E que tudo aquilo que você planejou e que você fez, que você agiu, Ele vai te honrar. O problema é que o pensamento escasso, ele até fala que ele acredita, mas ele não planeja e ele não faz. Enquanto a gente não fizer a nossa parte, Deus não pode fazer a parte dele. Então, faça a sua parte. Qual é a sua parte? E aí eu queria salvar essa live e eu queria que vocês fossem no comentário hoje escrever qual vai ser sua parte. E gente, de verdade, a gente tem ficado em mais de 100 pessoas encarnadas. Você pode ir lá e dedicar 5 minutinhos e escrever para mim qual vai ser sua parte? Eu tô aqui, me dedicando todos os dias a transbordar um conhecimento que eu gastei mais de R$1 milhão para adquirir. Eu tô aqui todos os dias para trazer para você uma expansão de consciência que ninguém me deu, eu tive que ir atrás. Devolve para o universo. Faz a troca comigo. Quando eu salvar a live, vai lá escrever. Porque, sim, o algoritmo ele entrega
quando tem engajamento. E não é sobre vender mais. É sobre mostrar para mais pessoas que elas precisam sair do ego. Minhas alunas estão aqui. Eu já vendo muito, mesmo sem fazer live todo dia. O Amanhecer da Pantera não nasceu para isso. O Amanhecer da Pantera nasceu para uma cura minha. O Amanhecer da Pantera nasceu para um direcionamento das minhas alunas. Então não seja escassa de receber o balde de expansão que eu tô trazendo para você e não levar esse balde de expansão para quem tá vivendo a Sabrina 2016 ou a Adriana 2022. Um beijo. Vou levar a Sofia no vôlei. Vejo vocês depois. Beijo.